Bom, pessoal, nós vimos na aula passada aquela revisão de flexão oblíqua, vimos torção combinado com esforço normal e agora o flexão oblíqua com carregamento axial. Isso aqui é uma pequena modificação a partir de toda aquela formulação que foi vista para a flexão oblíqua simples, né? Então a gente pode visualizar de novo que isso aqui, dentro do âmbito de problemas lineares, em que se pode fazer sobreposição dos efeitos, a gente pode ver as distribuições de tensões individuais em cada contribuição. Então, por exemplo, no caso de flexão plana com esforço normal, ficaria uma situação fácil de ser visualizada, que é que o efeito apenas do momento MZ, então as tensões variolinearmente passam pelo centroide, o efeito apenas do esforço normal, então as tensões são uniformes, a soma dessas parcelas, então, vai dar algum tipo de translação aqui dessa linha neutra, que pode, inclusive, ficar fora da seção. Isso é normal. Agora, se a flexão não for plana, ela for oblíqua, as figuras ficam mais complicadas um pouco. A flexão oblíqua em si já tem uma linha neutra inclinada aqui, passando ainda pelo centroide. Quando você soma essa constante aqui devido ao esforço normal, você tem uma translação da linha neutra. Quer dizer, o centroide está aqui, a linha neutra está ali. Mas a variação sempre linear. A equação de tensão é obtida por sobreposição. Nós já tínhamos esses dois termos devido à flexão oblíqua e agora é simplesmente adicionar essa parcela devido ao esforço normal. E exatamente a partir dessa expressão é que se identifica a posição da linha neutra. Então, a partir dessa expressão de tensão é que a gente localiza a linha neutra, que é feito simplesmente igualando isso aqui a zero, identificando para uma dada coordenada, para uma seção fixa, identificamos a equação y barra z barra, identificando aqui dessa forma. Então, a equação completa de uma reta, onde o coeficiente angular da reta, que já era aquela mesma situação da flexão oblíqua simples, e surge esse termo novo, que é o termo de translação da linha neutra a partir do centroide. Então, esse Z0 aqui, esse termo inteiro, ele é essa distância aqui do centroide até a interceptação com o eixo Z. Temos um exemplo, uma viga aqui com esse formato, onde tem uma carga distribuída em Y, tem essa força axial aqui, X, e tem uma outra força concentrada em Z nessa seção. Os apoios, então, esse apoio aqui, ele impede todas as translações e permite uma rotação em torno daquele ponto. É claro que essa rótula não está dentro da viga, ela está fora, né? Então, a viga vai poder rotacionar em torno daquele ponto ali. Esse outro apoio, ele permite o deslocamento axial e a rotação. Permite a rotação nos dois planos. A seção transversal, vamos considerar apenas essa seção retangular, com essas dimensões aqui. Então, nós buscamos a tensão normal máxima nessa viga inteira, em particular nesse trecho BD. Então, nós vamos seguir mais ou menos como o problema aqui. Se a gente fizer uma verificação, nós vemos que ele é isostático. Então, se obtém por equilíbrio global as reações, então, reações em C, nessa seção, reações em D, aqui, e em seguida se parte para os esforços. Aqui eu já fiz uma coisa mais sumarizada, que nós vamos usar o mesmo procedimento do exemplo anterior, em que nós tínhamos carregamento oblíquo. Quer dizer, nós vamos identificar todos os componentes de carregamento no plano XY e usar o método das seções para encontrar os esforços MZ. E, ao mesmo tempo, em seguida, nós vamos identificar as forças e reações no plano XZ e obter os esforços MY. Além do que, existem os esforços aqui, esforços normais, nesse trecho BD. Então, o resumo desses esforços em cada trecho, BC e CD, estão aqui. Normal MYMZ, normal MYMZ. As equações. Isso gera esses diagramas aí, os três diagramas. Em termos de seção crítica, aqui fica simples, porque a seção aqui é uniforme, e existe uma dada seção, que é a C, à esquerda, C-, em que ambos os momentos e o esforço normal são máximos. Então, a gente faz os cálculos na seção C-, C à esquerda. Nessa seção, as propriedades de área são essas aí, e a gente pode tratar, bom, os esforços são com esses valores, a gente pega a equação geral aqui
que vai nos dar diretamente a tensão. Então, se nós colocamos os valores conhecidos aqui, nós temos uma equação em termos de Z e de Y. Então, a dificuldade única aqui consiste em identificar em qual ponto da seção a gente vai calcular as tensões. Nós podemos identificar a orientação da linha neutra, a posição Z0 dela, o ângulo, e isso vai permitir que a gente identifique que o ponto mais distante dela é esse ponto Q1. Esse ponto Q1 facilmente se identifica as coordenadas dele, coordenada Y e coordenada Z. Trazendo para cá, nós vamos ter a tensão máxima ali, que vai acontecer em Q1, que vai ter esse valor aqui. Tipicamente, a tensão, as parcelas devidas à flexão, são muito maiores do que aquelas devido ao esforço normal. É típico porque as seções aqui são muito mais robustas sempre axialmente do que em flexão. Alguma dúvida? Isso aqui está bem resumido, eu suponho, estou esperando que vocês consigam preencher todos os detalhes aqui. É isso que vai se esperar que vocês façam, por exemplo, nos exercícios, nos trabalhos a serem entregues, é fazer esse detalhamento desse tipo aqui. Colocar todos os itens, equações de equilíbrio global, as equações locais, método de seções, etc. Esboçar os diagramas, identificar, se possível, a seção crítica ou aquelas candidatas à seção crítica e fazer os cálculos em cada seção. Aqui nós fizemos numa única seção. Pode ser necessário repetir esse procedimento para várias seções. Esse procedimento que vai daqui para cá, ele precisa ser repetido para cada seção que você suspeite que seja crítica. Vamos ver um outro tipo de aplicação que cai nessa situação, que é um problema clássico, principalmente em engenharia civil, que é o problema da coluna. Coluna clássica, coluna antiga das estruturas que existiam antes de haver o concreto armado. Antes de você haver aço, antes de você ter materiais capazes de suportar tensões extrativas, ou principalmente materiais capazes de suportar flexão em maior intensidade. Então, as colunas, elas eram, não sei se vocês já ouviram falar disso, deve ter ouvido alguma, por exemplo, em mecânica dos sólidos A, que você tinha, por exemplo, aquele situação típica era que você tinha o solo ali e colocado um bloco de pedra com as faces bem planas e paralelas e polidas o máximo possível. Depois você simplesmente sobrepõe um segundo bloco, um terceiro, etc. E você vai subindo, é uma pilha que ela fica estável unicamente em virtude do peso próprio dela. Não há um material ligante ali, quer dizer, poderia se colocar algum cimento ali, mas ele ia servir apenas para evitar infiltrações, etc., mas não que ele fosse capaz de suportar trações que ocorreria no caso de um carregamento de flexão. Então, mas sempre vai ter algum carregamento transversal, né? Nem que você termina de fazer as colunas, elas não servem só para estética, geralmente, né? Então, elas servem para suportar algum tipo de elemento transversal. Dificilmente antes se conseguia algo horizontal. A pedra, ela tem uma pouca capacidade de carga. Se você coloca plana, reta, ela vai ter que suportar flexão. Para conseguir, então, você só conseguia isso com vãos bastante curtos. Para aumentar o vão, apareceu a solução de você colocar um arco ali. Só que o arco vai gerar forças de separação das colunas. Então, e por isso as colunas tinham que ter base, principalmente, bastante largas. Você encontra colunas em edificações da Idade Média, por exemplo. Eu cheguei a ver numa catedral que a coluna tinha mais de 3,60 m de largura em Chartres, mais de 3,60 m de largura de base para que ela conseguisse suportar a abóbada que está em cima, as forças que tenderiam a fazer com que ela tombasse, se ela não tiver uma base larga o suficiente. Então, o que tem por trás disso? É que você tem, uma das maneiras de calcular isso, é você considerar que a carga que está no topo, ela não é axial e centrada, existe também um efeito de flexão. Uma maneira de ver isso é considerar que a carga está aplicada de forma excêntrica, fora do centroide. Quando você aplica uma carga axial fora do centroide, isso é equivalente a você ter uma outra situação em que a carga é centroidal, porém adicionado de dois momentos fletores, que são os momentos provenientes da excentricidade. Então, se você pegar, por exemplo, essa força vezes Z0, isso é um momento Y, e você vai ter também um momento Z, dessa forma, devido à excentricidade.
Então, você passa a ter, no que parecia ser um problema de carregamento puramente axial, esforço normal, você tem esforço normal e também dois esforços de flexão. Então, esses esforços aqui eles vão gerar tensões normais de flexão. E aí o problema acontece na base. Se isso aqui não está colado, soldado, etc., parafusado na base, se essa excentricidade for muito grande, esse momento cresce e você, digamos aqui, porque nem nessa figura, se você aplica muito para cá, essa região aqui está mais comprimida, né, do que essa, por causa da parcela de flexão desse momento fletor MY aqui. Se essa excentricidade cresce muito, essa parcela comprimida aqui pode diminuir até que ela zera, e se você continuar aumentando a excentricidade, ela pode inclusive ficar nula. Se ele estiver simplesmente apoiado, vai chegar uma situação em que parte aqui da base estará simplesmente descolada da superfície de apoio, e você teria o contato apenas, o contato só pode ser na região comprimida, só pode ter contato comprimido numa situação dessa, né? Alguém tá tendo alguma dúvida no que eu estou descrevendo aqui? Professor, Oi. basicamente o que tu está querendo dizer é que nessas colunas vai haver esse esforço de flexão se tu botar um peso fora do centroide, ou seja, mais no canto, digamos assim, da geometria dela, né? Isso. Quanto mais longe, maior esse momento. Beleza. Agora, isso aqui é uma idealização. Que eu falei das colunas clássicas, antigas, etc., das abóboras, lá não é tanto, digamos, que o momento vai surgir por causa da excentricidade. A rigor não é isso. A rigor o que acontece é que você tem as duas colunas e o arco, pela própria força-peso dele, o arco aqui, ele tem uma força-peso, ele vai tender a fazer isso. Estão percebendo? Conforme o arco vai querer fazer isso, ele vai empurrar, porque o arco está apoiado na extremidade da coluna. Então ele vai querer fazer isso aqui com a coluna. Então o arco vai gerar uma força, não só vertical, mas ele também vai gerar uma parcela horizontal de força, que vai ser o momento. E vai ser um momento que a gente pode, digamos, considerar essa mesma formulação aqui. Tá? É mais ou menos como se essa força estivesse no meio e tivesse uma força horizontal aqui, gerando um momento. Então, por exemplo, essa formulação que nós temos já serve para identificar qual é dado uma seção, dado as coisas aqui, qual o máximo valor de excentricidade que você pode ter para evitar ter uma tensão nula aqui, que seria o início já do descolamento. Então, na verdade, as coisas seguem, é só uma aplicação, quase como se fosse um exemplo desse mesmo assunto. Em muitos livros, vocês vão encontrar isso como uma seção toda, muito bem dedicada para isso. Mas eu sempre considerei isso aí um problema bem exemplificativo, assim, apenas, né? Então, você calcula os esforços, que é o normal e os dois momentos, todos eles provenientes de F, e você aplica nos pontos da base, da seção da base, que é aquela mesma fórmula de flexão que nós acabamos de ver. Flexão com esforço normal. Quando você substitui, isso aqui é menos, né? Quando você substitui isso aqui, e também substitui as expressões, no caso da seção retangular, da área, do momento Y e Z, etc., você vai encontrar uma expressão desse jeito. E, além disso, nós vamos particularizar essa tensão para um dos cantos, para esse canto A aqui. Poderia ser qualquer um dos cantos, mas vamos ver. Vamos ver como é que as tensões variam em A conforme o nível de excentricidade. Isso é essa expressão aqui, onde a coordenada de A é isso aqui e isso. Correto? Está aqui a figura que eu quero. Então, nós temos essa equação. O que a gente pode fazer é dar uma simplificada nela, e ela vai ficar com essa cara aqui. E nós queremos a condição de excentricidade que faz com que a tensão nesse ponto aqui fique compressiva ou nula, né? Então, quando você pega essa desigualdade aqui e reescreve, divide aqui, multiplica por BH, divide por F, etc., você vai ter uma desigualdade desse tipo aqui. Pode gerar uma equação de uma reta, Z0 em termos de Y0 das dimensões da seção. Então, essa reta é essa reta aqui, ó. Então, isso significa que se o ponto, aliás, o carregamento for aplicado nessa região cor-de-rosa aqui, esse ponto estará comprimido. Se você aplicar na região branca, aquele ponto estará tracionado. Ou se aplicar em cima da linha, o ponto estará com tensão nula. Correto? Então, o que se faz? Bom, e se observa, inclusive, que, devido a essa equação, a intersecção dessa reta com o eixo Z é dado nessa medida fixa B sobre 6, onde B é essa largura total aqui. Então,
essa reta intercepta em B sobre 6 aqui e em H sobre 6 ali. H é essa altura da seção. Ok. Então, você encontrou a região segura de ser aplicado cargas para manter isso aqui comprimido. Agora, se você escreve essa tensão aqui para outro ponto, por exemplo, o ponto C, faz tudo o que foi feito aqui, você vai encontrar uma outra região de segurança, que vai ser uma região definida por uma outra reta paralela, essa que passa por aqui. Aí gera uma faixazinha. Então, se eu quiser manter ponto A e o ponto C comprimidos, eu tenho que colocar minha força só dentro de uma faixa que vai entre essa reta e essa. Aí, se eu fizer de novo, mais 2 vezes, a tensão para B e a tensão para C, identificar a região de segurança, eu vou encontrar esse trapéziozinho aqui. Essa aqui é a região em que eu devo aplicar o carregamento axial para ter certeza de que toda a seção, todos os 4 pontos extremos estão comprimidos. Correto? Se eu aplicar carregamento com excentricidade aqui na parte branca, eu terei algum lugar tracionado, certo? Essa é a conclusão desse problema. Se eu estivesse mexendo com uma seção circular, teria um outro tipo de redução que daria uma outra vizinhança adequada de excentricidade. Vamos rever alguma outra coisa aqui. Vocês devem ter visto na disciplina de estática. Alguém não viu muito bem esse assunto na disciplina de estática? Quem viu bem esse assunto na disciplina de estática? Não lembro que a gente fez a estática quando não era da mecânica ainda, mas pelo que eu lembro, acho que isso aí estava no programa. Isso estava no programa, por isso que eu estou perguntando, porque nunca foi dado isso direito. Agora que isso agora ficou um assunto que a gente conseguiu, né? Mas então você não fez ainda eu acho que é com o Rodrigo Bastos, né, que está dando a estática. Então tá, é por isso que esse assunto aqui vocês têm que saber. Nós vamos aqui ainda fazer em forma de resumo, porque felizmente estruturas mecânicas, as seções de vigas de máquinas, elas não são, digamos, complicadas assim, né? É a única coisa que é mais simples, é circular ou retangular, geralmente quadrado ou circular. Então o conhecimento que vocês têm até agora é suficiente. Mas aqui nós vamos dar uma visão panorâmica, para vocês saberem que existe, onde procurar, caso vocês tenham necessidade, vocês vão lá ler os detalhes, tá certo? Vamos dar essa visão panorâmica aqui. Vamos começar lá do início. Se a gente tem uma seção, a gente pode sempre definir um par de eixos arbitrários, ortogonais, e tem uma posição do centroide aqui. A gente pode identificar um elemento diferencial de área, que está numa coordenada em relação a esses eixos, Z maiúsculo. Daqui você pode calcular o momento estático de inércia em relação a esses 2 eixos, o momento em relação ao eixo Y é esse dA vezes Z, integrado na área, e vice-versa aqui também. Com isso, você tem como encontrar a coordenada do centroide em relação a esse sistema de coordenadas, Y barra Z barra, as coordenadas desse centroide, que são coordenadas de tal maneira que o momento estático é igual à área vezes essa coordenada y barra aqui, e z barra dessa maneira agora. Isso serve em termos de quando você tem áreas compostas, como se diz, em que você tem, que nem isso aqui, que essa seção transversal ela é constituída, ela pode ser decomposta em 2 retângulos, né? Então, se você tem um sistema provisório aqui, sistema temporário y, z com a origem aqui, você pode, para cada uma dessas áreas, você pode identificar o valor da área dela e a coordenada do centroide dela em relação ao sistema temporário. Esse y barra da região 2, o y barra da região 1. Com isso, você pode converter aquela integral, já que o momento estático, por exemplo, esse QY, ele é uma integral, ele pode ser representado como uma soma de integrais. Então, o momento estático é a soma dos momentos estáticos de cada região. Esse momento estático de cada região, por sua vez, você pode calcular simplesmente como produto daquela área com a coordenada centroidal daquela área, os valores y barra. Então, isso aqui é o momento estático da região J, e você vai somando, você tem o momento estático da seção completa, e aí você tem o momento estático. Aí você tem a coordenada do centroide em relação àqueles eixos temporários ali. Em seguida, momentos de inércia de uma seção assimétrica. Agora já são chamados segundo momento de inércia, que esse aqui é chamado primeiro momento, né? Momento estático, também é conhecido como o primeiro momento de inércia da seção. Isso por quê? Quando se fala em momentos, você tem um momento de ordem 0, momento de ordem 1, momento de ordem 0 é a própria área, depois momento de ordem 1, ordem 2, ordem 3. Essa ordem essa potência que você usa aqui para definir o próprio momento. Em termos de momentos de inércia, você tem uso para os 3 primeiros, ordem 0, 1 e 2. Então, aqui se define esses 4 momentos. Você tem 2 deles, que são os momentos I e Y,
Então você tem aqui, agora você tem os eixos temporários, a coordenada do centroide que você já conhece, e você tem um elemento diferencial de área que tem coordenadas y e z em relação a esses eixos. Então o segundo momento de inércia, por exemplo, em relação ao eixo, vamos dizer, z maiúsculo, vai ser integral do elemento de área vezes y maiúsculo ao quadrado. Você tem também o iz, que em relação a esse eixo z aqui, que é... Existe o chamado produto de inércia, que aí você vê que as letrinhas aqui são diferentes. Aqui é repetida, zz, aqui é yz. Por quê? Porque aqui você pega o elemento diferencial de área e multiplica por y e por z. Você tem aqui o produto de inércia. E finalmente tem o momento polar de inércia da área em relação àquele polo ali, a origem do sistema de coordenadas que você está usando. E consiste em você ter dA vezes a distância radial ao quadrado. Isso aqui. Bom, então, dessas definições, existe uma relação entre elas. Elas não são independentes. Então, se você considera, por exemplo, que essa... É que eu deveria colocar um R maiúsculo para ficar coerente com a figura. Esse R, a distância radial desse elemento diferencial em relação a esse polo, essa distância ao quadrado deve ser o quadrado de z mais o quadrado de y, né? Essa relação aqui. Então, se a gente pega e substitui isso aqui, você vê que, de fato, esse momento polar de inércia ele sempre vai ser a soma dos momentos de inércia, e y mais z, em qualquer que seja o formato da seção. Normalmente, o momento polar, para as formulações que a gente vê nesse curso, que foram restritas apenas à torção em seção circular, então o momento polar que a gente tem usado, vocês têm usado, é para a seção circular, né? Mas ele é definido para qualquer seção, caso seja necessário. Bom, em seguida, a gente tem o teorema dos eixos paralelos. Vocês também já têm usado. Então, você tem agora, considera dois pares de eixos, dois sistemas ortogonais em que eles são descritos por uma translação de um em relação ao outro. Quer dizer, você tem par de eixos paralelos aqui e aqui. Em particular, a gente é interessado em que um desses aqui seja eixos centroidais, passem pelo centroide, e um outro seja arbitrários, numa posição arbitrária. Então, o que acontece é que existe uma relação entre os momentos de inércia em relação a um sistema e ao outro sistema. Como se deduz isso? Se a gente parte das definições de y e z, por exemplo, eu vou tomar aqui y, certo? Que ele é a integral da área de z ao quadrado. Se eu agora, para z, eu pegar essa decomposição, observa que eu posso descrever a posição desse elemento diferencial no sistema global, aliás, que seria essa coordenada aqui, z, mas também eu posso dizer que é essa coordenada zc aqui, que é em relação ao sistema centroidal, essa distância daqui para cá, mais z barra, que é a distância entre um sistema e o outro. Então, z barra mais ec é igual a sz. Então, é essa relação aqui. Se eu levo isso aqui para dentro, eu vou ter essa soma, e a gente pode abrir simplesmente esse quadrado, vai ficar esses três termos. Agora, esse último termo, eu tenho z barra ao quadrado. Z barra é uma constante, ele vai para fora da integral. Aí fica o integral só de dA, que é a própria área. Então, esse termo aqui vai virar z barra ao quadrado vezes a área, que é isso aqui. O primeiro termo é exatamente o momento de inércia da seção em relação a um eixo centroidal, e y. Esse eixo passa pelo centroide. Bom, só que esse momento estático, aliás, esse segundo momento de área, ele é uma entidade que ou você busca ou você conhece. Então, ele está identificado aqui, é esse termo aqui. E aí tem esse termo que vem o termo cruzado entre esses dois aqui. Duas vezes z barra, zc, y. Esse termo aqui é um momento estático da seção em relação ao eixo y centroidal. Mas você lembra, o momento estático ele é igual à coordenada do centroide vezes a área, a coordenada do centroide em relação àquele eixo. Mas a distância do centroide dessa seção em relação a esse eixo aqui é zero. Então, esse momento estático aqui é zero. Então, sobrou apenas esses dois, esse primeiro e o terceiro termo aqui, que formam essa expressão, que é o que vocês usam isso já normalmente, né? O procedimento ele pode ser repetido, então, para o I, Z e para o produto de inércia. Então, vão surgir essas três expressões aqui para Y, IZ e produto de inércia, também pode ser usado para o momento polar de inércia. Quer dizer, quando você relaciona o momento polar de inércia em relação a esse polo com o momento em relação a esse centroide aqui. Aí você tem essa relação aqui. Alguma dúvida? Tudo ok. Ah, que bom.